Olá pessoal, estamos ao vivo aqui em mais uma live que é muito especial, uma live para falar sobre a legislação trabalhista e o coronavírus. E eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de fazer essa live com uma das grandes professoras de Direito do Trabalho do país, a professora Wólia Bonfim. Wólia Bonfim, que é desembargadora, aposentada do... Ela já está aqui, ó. Falando dela aqui, mas ela já vai entrar no ar ao vivo. Está aqui aguardando, já vai aparecer. Tá... Olha Olá, só! meu amigo, tudo Como bem? você Boa está? tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui esperando o pessoal entrar no ar, mas o nome Wólia Bonfim já faz com que todo mundo entre ao mesmo tempo aqui. Olha, já tem aqui 200 pessoas nessa brincadeira em É, segundos, né? um E, minutinho, né? Isso. não, e é um pessoal muito legal, muito carinhoso e está com muita curiosidade para bater um papo, ainda que seja rápido. Eu sei que você está numa maratona de lives. Eu Tô. estou fazendo live de manhã, de tarde, de noite, mas você está fazendo mais do que eu ainda. Não, eu Então, acho que não, acho que você tá, está pior. não, tá pau a pau, tá pau a pau, pau a pau. Né? Amiga, é importantíssimo aqui ter essa oportunidade da gente falar para essas pessoas que têm realmente uma quantidade enorme de dúvidas, né? E outros que estão tateando ainda para compreender esse momento tantas incertezas, e aí ter a oportunidade de falar. Eu estava falando de você aqui, nesse exato momento antes de você entrar, dizendo assim, olha, vai ser essa oportunidade de falar, fazer essa live contigo, para mim, simultaneamente, uma honra, um prazer e um privilégio. Por quê? Obrigada. Porque é sério mesmo, porque você é uma professora consagradíssima, embora tenha a cara de ser minha filha, porque é tão nova, não é mesmo? Né? Mas nesse ponto é dizer também a oportunidade de conversar publicamente, né? Mostrar publicamente também a minha admiração e dizer para todo mundo que está nos ouvindo também que este ano eu estou realizando também um sonho, porque eu estou com a doutora Wólia Bonfim no meu curso de pós-graduação online do SESC. Finalmente Que bom, conseguimos né? e já temos aí realizando esse sonho. É verdade, é É verdade. verdade. É E aí verdade. dizer ao pessoal, dizer, olha, gente, para nós é uma satisfação enorme ter essa oportunidade. Eu estou impressionado como está subindo o número de pessoas. Já tem 350 pessoas, a gente nem É. começou a falar ainda. Então, para mim é ótimo ter essa oportunidade. E aí dizer, pessoal, olha, gente, siga a professora Wólia Bonfim aqui no Instagram. Ela tem já o perfil dela, sempre postando coisas, sempre divulgando lives, sempre divulgando participações. Ela está atuando de forma muito ativa, realmente, nesse período de transformação. E siga também aqui no Instagram. E siga, em especial, os meus dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papiano Pamplona. Nesse último, eu fiz uma playlist específica só com essas lives. E essa live também vai estar lá para a gente ter a oportunidade. Só com Wólia, essa vai ser minha terceira, porque tem as duas do SES e essa aqui. Então, vamos bater um papinho especificamente, né? Para dizer, não precisa apresentar a Wólia, desembargadora federal do trabalho aposentada, hoje advogada, professora, há tanto tempo que a gente não possa confessar, mas que não envelhece porque está cada dia mais Quem nova, dera, estou dizendo que ela está parecendo minha filha, eu é que sou um quem coroa, dera. né? E nesse ponto ter a oportunidade de Jesus, conversar contigo. E aí o que eu pensei a gente conversar para explicar ao pessoal que está entrando, a gente tem uma visão geral. Na verdade, fazer primeiro uma introdução sobre Jesus. essa própria situação do direito do trabalho nesse período de crise, né? E aí a gente falar um pouquinho já depois da MP 936 e as principais questões. Então, eu vou fazer a parte inicial para depois, assim, porque eu sou o aperitivo e o banquete é Vossa Até Excelência. parece. Até parece. Bem, gente, só para explicar o que é que nós estamos vivendo. Eu estava falando ontem lá numa live que foi no Instagram e no YouTube do SESC, estava com Wólia, com o Renato, com a professora também, Rafaela Sionec, né? E dizendo que nós estamos vivendo um momento muito peculiar, porque até bem pouco tempo, né, o direito do trabalho parecia que estava meio desprestigiado, as pessoas estavam numa ideia só de dizer, não, agora dá para resolver tudo diretamente e sem a questão da disciplina normativa. Como tudo mudou rapidamente, como se fala de direito do trabalho em todos os cantos e quanto as pessoas
estão querendo saber o que é importante essa noção desse momento de reflexão, amadurecimento e direcionamento. E aí, já falando sobre isso, estamos vivendo uma crise que não é local, não é somente nacional, é mundial, né, em relação ao coronavírus. E digamos assim, a legislação brasileira foi sendo adequada, eu diria que aqui tem que ser no gerúndio mesmo, está sendo adequada, né, aos poucos. Primeiro com a Lei 13.979, pensando numa visão genérica, mas que tinha a previsão de dizer que a falta era justificada, então já começamos a, digamos assim, entrar nos circuitos trabalhistas para falar, e, de repente, começou com a ideia do fechamento, do isolamento, das quarentenas, com fechamento de atividades, disse, olha, preciso fazer alguma coisa. E aí, talvez, naquele fenômeno, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, dizer, da revolta dos fatos contra os códigos, as pessoas começaram a tomar iniciativa, ainda que não tivesse lá uma previsão normativa específica autorizadora. E aí, de repente, o presidente da República baixa a medida provisória 927, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, diz, vai revogar o artigo 18, faz a MP 928, como uma questão que não é trabalhista, mas que eu acho que vale a pena mencionar, a MP 931, que trata de sociedades anônimas com a ideia especificamente de flexibilização de assembleias, e isso já inspirou agora o nosso tema da MP 936, que veio já numa perspectiva de analisar ou de disciplinar a matéria. E aí sim, senhoras e senhores, com vocês, Vólia Bonfim. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer o meu grande amigo, Rodolfo Pamplona. Ele é, primeiro, um amigo. Segundo, um cantor. Terceiro, ele é juiz, professor, ele é coordenador, ele é acadêmico, é a pessoa que faz mais coisas que eu conheço na vida. Né? Ele consegue ser um híbrido de tudo ao mesmo tempo. Você está de parabéns, Pamplona, eu te admiro muito. Consegue ainda misturar o direito do trabalho com o direito civil, que eu acho que é uma dificuldade, né, para os operadores de direito do trabalho conseguir o olhar civilista, que é um pouco diferenciado. Então, é uma honra estar aqui no seu Instagram, com o seu público. Obviamente, o meu público talvez também esteja aqui. Com certeza está. Vamos falar um pouquinho. Antes, vou pedir só para o meu marido diminuir, que ele está me assistindo alto aqui do meu lado. Exatamente. Olha, e eu posso dizer, olha, o marido da Vólia é um fofo. É um fofo. E é sensacional. E eu não posso mentir. Eu queria dizer que eu sou seu fã número 1, mas não dá para superar o Fernando. O Fernando é o seu fã número 1 mesmo e é uma figura, além disso, bonitão, viu, meninas? Eu tenho que dizer também, com todo o respeito. Vamos lá. Vólia, vamos falar um pouquinho, né, da medida provisória. E eu iria separar a medida provisória em 3 partes, né? A primeira parte, eu diria que é a introdução. A segunda parte são as medidas que podem ser tomadas, a terceira parte, a controvérsia, e a quarta, resposta às perguntas formuladas. Se a gente puder fazer isso. Então, vamos fazer isso. Nesse momento, vê se vocês fazerem a pergunta, vão dizendo de que cidade, ou estado, ou país vocês estão, e aí a Vólia vai seguir nessa linha e depois a gente vai responder perguntas e eu vou facilitar, vou lendo para vocês. Diga aí. Vamos lá. Então, eu começaria primeiro dizendo que a medida provisória 936, ao revés, isso é diferentemente da 927, preferiu dizer quem são os empregados excluídos ao invés de dizer os incluídos. Então, ela começa no campo de aplicação, dizendo esta medida provisória, isso é, as medidas trazidas por essa força emergencial, não são aplicáveis aos empregados públicos, aos empregados das subsidiárias das entidades da administração direta, autárquica fundacional, isso é direto ou indireta, e aos empregados dos organismos internacionais. Isso porque hoje mesmo já está rolando no Congresso uma PEC para tentar, parece que foi aprovada, soube agora, do Marcelo Calero, que foi aprovada a PEC de redução do salário do funcionalismo público, porque essa deveria ser por PEC, já que não existe a possibilidade de flexibilizar por qualquer ajuste, enquanto dos trabalhadores empregados existiria essa possibilidade na Constituição. Bom,
Passado essa questão, isto é, os empregados públicos estariam excluídos, a gente tem 2 pontos para debater sobre isso. O primeiro ponto é, parte da nossa academia, e nós 2 somos acadêmicos, mais um dos lados do senhor Rodolfo Pamplona, isso é, além disso, alguns dos acadêmicos entenderam, e eu vou falar o nome porque eu admiro demais, é um dos doutrinadores que eu mais admiro, é o Gustavo Felipe. Ele entende que é inconstitucional o parágrafo único do artigo 2, se eu não me engano, quando exclui os empregados públicos de economia mista em empresa pública, porque essas empresas, economia mista em empresa pública, por força do artigo 173, são equiparadas às empresas privadas e o artigo 5º proíbe a discriminação. Ora, algumas dessas empresas públicas ou algumas dessas economias mistas podem estar também atravessando graves dificuldades financeiras decorrentes desse isolamento social e talvez também precisariam reduzir o salário de empregado CLT. Nós não estamos falando do servidor estatutário, estamos falando do empregado CLT, mas é empregado público. Então, eu pessoalmente não vi inconstitucionalidade, porque não acho que viola a Constituição nesses termos. Isso é, se elas ainda assim quiserem reduzir salário, podem ainda se socorrer à convenção e ao acordo coletivo. Foi uma opção do legislador acolher, neste momento, o empregador privado, porque é este que vai gerar o desemprego. E é nessa situação, me permita, para concordar, fazer um voto convergente com a relatora, que especificamente parece-nos que a finalidade da norma é justamente pensar nessa atividade privada. Embora tenhamos a sociedade de economia mista e pensando também em empresas públicas exercendo atividades equiparadas ou no campo da iniciativa privada, nós temos o empregador como ente, aquele que, no final das contas, ou seja, o titular daquela pessoa jurídica, sem sombra de dúvida, tem uma finalidade distinta do que a obtenção de lucro. Então, talvez por essa peculiaridade também a mais se justifica aí. Olha aí, filhinho ou filhinho, netinho ou netinho. Menina, tá latina aqui, desesperada. Vai, pode falar. Entende? Então, dessa perspectiva, a ideia propriamente dita de que a finalidade pelo qual se estabelece empresas públicas, a administração pública indireta, não é exatamente a mesma finalidade de obtenção de lucro da iniciativa privada, que aí está precisando de socorro. Perfeito. Perfeito. Concordamos, voto unânime. Isso. A segunda discussão a respeito dos atingidos, eu defendo que estão incluídos, porque não houve exclusão expressa desses, os empregados domésticos, os rurais, os urbanos, os terceirizados, sejam eles temporários ou não, da Lei 6.019, e inclusive os aprendizes. Não estão incluídos aí os autônomos, o estagiário, porque não são empregados, não têm relação de emprego. Mais um voto convergente também. A gente tem uma coisinha sobre sujeitos que a gente diverge, mas lá no final a gente fala. Mas sobre esses, subscrevo, voto com a relatora. Ótimo. Então, agora vem o ponto de divergência. Eu entendo que também pode receber, isso é, também pode fazer o ajuste de redução de salário, porque da suspensão a gente não diverge. Isso. A gente diverge da redução de salário. Também pode fazer ajuste de redução de salário proporcional ao trabalho, e aí não à jornada, entendo eu, os empregados incluídos no artigo 62 da CLT. E a justificativa que eu dou é a seguinte: primeiro, os gerentes, os cargos de confiança, normalmente são os salários superiores, normalmente são aqueles de maior impacto na seara trabalhista nessa época. 2, tanto os teletrabalhadores quanto os externos, embora não sujeitos à fiscalização, a própria CLT, no artigo 75E, parágrafo único, diz que para o teletrabalhador ele deve receber informações sobre o meio ambiente de trabalho, assinar um termo
para se responsabilizar em cumprir lá aquele descanso de 10 a cada 90 minutos, ou se for digitador de 10 a cada 50, a postura correta. Isto é, ele assina um termo retirando do patrão a responsabilidade subjetiva por uma doença ocupacional, restando apenas a responsabilidade objetiva. Ora, se o teletrabalhador, que é o inciso 3 do 62, que é um dos excluídos, abre ali para mim, por favor, que é um dos excluídos do capítulo da duração do trabalho, ele pode assinar um termo se responsabilizando por uma matéria que é de higiene e segurança do trabalho, que, segundo o olhar constitucional, ele é de uma indisponibilidade absoluta, enquanto a jornada ela é relativizada pelo acordo negocial, mesmo que coletivo. Se essa norma, que é ainda mais fechada, dura, endurecida, pode ser flexibilizada para que o patrão, mesmo não fiscalizando o empregado, se autorresponsabilize por sua jornada, eu vou defender que, para esses externos, ou teletrabalhadores, ou empregados de confiança, é possível o próprio empregado fazer uma autodeclaração dizendo: eu me comprometo a reduzir a quantidade de trabalho proporcionalmente à jornada. Se foi a redução de 50, ele se compromete a reduzir 50. Se for a redução de 70, ele se compromete a reduzir. Se for de 25, ele se compromete a 25. Isto é, desde que ele faça a autodeclaração, e aí a gente sabe que esses meios vão ser os meios eletrônicos, voice, e-mail, olha, eu aceito fazer a redução de salário, sei que sou um excluído, né? Um Dalit, um fora da lei, sou excluído do capítulo da duração do trabalho, mas eu assino aqui essa autodeclaração de que eu vou me comprometer a reduzir a quantidade de serviço, a quantidade de trabalho. Então, é neste sentido que eu adoto a posição de que o 62 está incluído na medida provisória. Pode divergir. Vou fazer, doendo o coração, pela profunda admiração, mas registrar que esse talvez seja e é interessante a live justamente para poder ter exposição de ideias, né? Eu costumo dizer que o papel do jurista é exortar a dialética, ter o espaço para que a gente possa construir teses e antíteses e obter, finalmente, uma síntese. E aí, o que é que acontece? Eu concordo com a Vólia que a MP tem realmente uma tendência abrangente, ou seja, quando ela quis excluir determinados tipos de empregados, eles fez essa menção. Mas, especificamente ao 62, é porque, para mim, isso está umbilicalmente ligado também à discussão sobre constitucionalidade. Por quê? Porque nós temos uma premissa, e é um mogógio da MP, né? A discussão se essa redução de salário, né, pode ser feito pela via individual por força do artigo 7º, inciso 6º. E aí, qual é a leitura que eu faço? Talvez pela minha formação de ter sido professor de matemática e de física, de ser professor de direito, né? Eu costumo dizer o seguinte: olha, aqui é uma questão aritmética, porque, teoricamente, o que nós temos ali não é uma redução em sentido nominal do salário como um todo, mas sim uma redução proporcional com uma redução da jornada. Por quê? Porque o salário hora está garantido. Ou seja, na verdade, é uma medida excepcional, e por ser excepcional por causa dessa pandemia, por causa dessa situação de calamidade pública, estamos autorizando excepcionalmente a redução pela via individual, mas lembrando que essa redução pela via individual tem que observar o salário hora. Ou seja, na verdade, e aí eu disse isso em outras lives, na verdade é uma adaptação, é quase como se estivéssemos adotando jornadas a tempo parcial por uma flexibilidade para essa conversão. Porque, no final das contas, aritmeticamente vai dar a mesma coisa. E aí a gente tem um espaço, talvez, que reforça a ideia da constitucionalidade. Por quê? Porque eu costumo dizer, eu não posso dizer quantos anos a avó ensina, porque ela é novinha. Mas eu, que estou ensinando há 25 anos, eu digo especificamente que a doutrina construiu a tese de que aquela adesão da possibilidade de redução salarial lá da Constituição, né, por negociação coletiva, teria de ser necessariamente com redução de jornada. A Constituição não diz isso.
Eu estou vendo que a gente vai tomar, possivelmente, um cala-boca assim, do Supremo Tribunal Federal, como tomamos um cala-boca do artigo 522 sobre a questão do sindicato, sobre a estrutura do sindicato. Todo mundo dizendo que estava revogado, todo mundo dizendo que tinha que ser daquele jeito, e o Supremo disse, não, eu nunca falei isso, porque a Constituição não fala. Na verdade, nós que construímos numa perspectiva naturalmente mais protetiva, porque o direito do trabalho tem essa finalidade, numa atuação, digamos assim, analógica à previsão da força maior do artigo 502, né? E pensamos nessa noção de redução. Mas, sinceramente, para mim, o princípio, a regra constitucional de irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, não está sendo violada aí, justamente não por ser uma redução nominal, mas por quê? Porque o salário hora está sendo garantido. Agora, essa é uma questão que fatalmente irá para o Supremo Tribunal Federal e é apenas uma mínima diferença do meu pensamento em relação ao de hora. Vamos lá, Marcelo. Bom, então, o primeiro ponto divergente nosso foi esse. Eu acho que 62 está incluído na medida provisória, você acha que não está. Exato. Vamos para a segunda parte do nosso debate. A segunda parte são as... Só para dizer, Vólia, que eu estou impressionado. Nesse momento, nós temos 725 pessoas ao vivo, sem contar o pessoal que já entrou e já saiu. Eu acho que essa live 4 mil. Vai bombar mais do que a live do César ontem. Inclusive, vou mandar para o Renatão depois. Isso, manda que ele vai morrer de ciúme. Exato, ele é ciumento, ele é ciumento. Então, vamos lá. A segunda parte do debate são as medidas. E quando a gente for debater cada uma, aí a gente divide o diálogo. Contraponto. A MP, ela trouxe 3 medidas, não são 2, como a maioria está falando, são 3 medidas de urgência para tentar salvaguardar empregos e postos de trabalho. Primeira, redução de salário proporcional à jornada. Segunda, suspensão do contrato de trabalho. Terceira, suspensão para curso nos moldes do 476A, só que com prazo um pouco diferenciado do 476A da CLT. Então, nós já temos aí 3 medidas. As 2 primeiras medidas, isso é, suspensão do contrato, redução do salário proporcional à jornada, tem que ser feita bilateralmente, antes da redução ser praticada, e a redução, uma vez feito o ajuste, 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e 10 dias para o sindicato, e com 2 dias depois você começa a reduzir. Para aqueles que ganham até 3 salários mínimos, ou mais que 2 vezes, igual ou mais a 2 vezes o teto, isso é, até 3.135 ou mais de 12.210, é possível negociar bilateralmente a redução da jornada e do salário em 50% ou 75%. Mas, para quem ganha qualquer valor, 25% pode fazer por norma coletiva, mesmo quem está no miolo, isso é, entre 3.315 e, no máximo, R$ 12.210. Bom, então, vamos começar a fala pela constitucionalidade. Hoje antes de eu falar, só para fazer um registro aqui, antes que ele caia, porque tem um está aqui participando também da live, nosso amigo Flávio Tartucci, professor, Tartucci está participando, e olha, eu estou muito feliz, porque Tartucci agora está no SES também, está no meu curso de pós-graduação de Direito Contratual, sem sombra de dúvida, bem uma honra. Eu ainda vou fazer uma live com ele também, viu? E aí, deixa eu registrar também minha homenagem ao professor. Eu vi Carol Tupinambá aí também. Carolzinha também está aqui. Não nossa sei se costureira encantadora. Um beijo, não cheguei a ver, mas um beijo para Carol. Um beijo também para Ivan Kertzmann, coordenador da pós-previdenciário do SESC, que também está aqui. Eu vi a professora Gilcilene Passon, coordenadora lá da FDV, a pós-presencial. Um abraço a todo mundo, um monte de gente maravilhosa está aqui. Então, Felipe Bernardi, juiz também do Rio de Janeiro. Um beijo para todo mundo. Diga, Vólia, desculpe aqui, mas é que eu não resisti à tentação de mandar um beijo para tanta gente boa. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, que foi uma informação até nova para mim, e aí só um contador pode fazer, que eu vi na Folha de São Paulo de hoje, é o seguinte: quem ganha até R$ 1.045, isso é pouco mais que o salário mínimo, porque o salário mínimo é de R$ 1.039. Tá aí a Carol, viu? Eu vi, ó.
a redução de 25, de 50 ou de 70, com a reposição do BEMER, né, do benefício criado pela MP, não gera qualquer prejuízo ao trabalhador. Então, ao meu ver, como a Constituição, no artigo 7º, inciso 6, prevê a irredutibilidade de salário, salvo acordo coletivo ou convenção coletiva, como a finalidade dessa norma é a de garantir a estabilidade financeira do empregado e a sua empenhorabilidade, irredutibilidade, a proteção ao salário, isso. Como a renda dele vai ficar igual, ó, Felipe está aí também. Felipe também, ó, eu vi Felipe, vi professor Madeira lá de Portugal, vi também professor Vitor Gurgel, estou vendo um monte de gente boa, professor Lauro de Campos lá de São Paulo, um monte de gente boa aqui. Vamos continuar. Então, vamos lá. Então, como a finalidade da norma é garantir a estabilidade financeira, entendo eu que é constitucional, isso é, nem dá para discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade da MP para aqueles empregados que reduzem o salário proporcionalmente à jornada e que ganham até R$ 1.045. Por quê? Porque eles não terão perda de renda, porque a parte reduzida será compensada pelo benefício do governo. Então, a discussão se é ou não constitucional a MP... Olha, a Sônia do Martins está aí também. Sônia, um beijo. Então, a discussão se é constitucional o professor ou não... Vander Costa também, grande figura, está fazendo as lives também, um abraço para ele. Desculpe interromper, mas é que é tanta gente boa participando ao vivo. Victor Gugel, que é me orientando no mestrado, professor também, muita gente legal. E o pessoal já perguntou várias vezes, essa live vai ficar salva, sim, aqui no meu Instagram e também no meu canal lá no YouTube, canal Papiano com Pamplona. Olhe lá, olha com você. Voltando. Então, para quem ganha até R$ 1.045, isso é pouco mais que o salário mínimo, o salário do empregado, R$ 1.045, para quem ganha até esse valor, se ele autorizar a redução de 25%, 50% ou 70%, não vai ter nenhum problema com a redução do salário. Então, está ótimo. Qual é o nosso problema? Para quem ganha mais do que isso. Então, eu botei mais ou menos assim. Para salários entre 1.045 e 1.700, a redução é de 5%, 10% e 14% para quem ganha, para quem autoriza a redução de 25%, 50% ou 70%. Isso é, reduz 5% a renda final para quem autoriza a redução de até 25%. Reduz 10% para quem autoriza a redução final de 50%. Reduz 14% para quem autoriza a redução final de 70%. Então, essas pessoas têm perda de renda. Para quem ganha, por exemplo, R$ 6.000, a redução é de 7%. Se ele autorizar a redução de 70%, a redução será, no final da sua renda, será de 49%. Quanto maior o salário, quanto maior a redução, maior o embate. Então, a nossa discussão estão corrigindo, o salário mínimo é 1.045. O salário de 1.039, desculpa. Então, está certo. Então, vamos lá. A discussão, então, é a respeito exatamente se é constitucional ou não. De fato, acho que não é constitucional uma medida provisória, mesmo numa fase emergencial, autorizar, mediante ajuste escrito entre as partes, mesmo que seja por WhatsApp, etc., a redução do salário proporcional à jornada que cause, ao final, uma perda ou um embate, uma perda de renda muito grande. A gente podia até dizer, mas, puxa, vale só 5%. 5% para quem ganha até 1.700, entre 1.045 e 1.700, e opta pela redução de 25%. Então, a gente tem que fazer uma conta. Eu acho que acima de 10% na perda do salário, abala a estabilidade financeira do trabalhador. A gente pode dizer, não, olha, ou é nada ou é tudo, ou vamos fazer um parâmetro de 30% ou de 25%. Não sei, a gente tem que chegar a um consenso, mas do jeito que está, em que o trabalhador pode ter uma redução de até 50%, 60%, 70% do seu salário, dependendo da sua faixa salarial, 70% não chega não, mas a 60 e poucos por cento do salário, isso, para mim, no meu ver, não é constitucional. E qual seria a solução? Porque eu não tenho coragem de dizer para as empresas, olha só,
não reduzam os salários, demitam. Né? Eu hoje sou advogado e hoje eu tenho uma série de clientes e é um absurdo a gente dizer, não, é melhor você suspender o empregado ficar pior do que a redução que reduzir, porque a suspensão contratual não está proibida na Constituição. Ela pode sim vir por força de lei, que veio pela medida provisória, pode suspender o contrato. Nesse período, a gente chega lá daqui a pouco na discussão da suspensão, ele recebe o benefício. Claro que nunca vai ser para aqueles que ganham mais equivalente ao seu real salário, mas já é uma ajuda. Então, qual seria a solução? E eu já mandei essa solução por alguns deputados federais, que hoje eu passei o dia fazendo emenda à MP, porque hoje vence o prazo da emenda à MP, é flexibilizar a negociação coletiva nos seus requisitos. É o que a gente chama do acordo coletivo express. É claro que eu não escrevi isso na emenda, né? Fica admitido o acordo coletivo express. O que seria uma negociação coletiva express? Colocar requisitos diferenciados. Eu tenho texto, né? Se alguém quiser analisar um dos textos que o Marcelo Calero, o deputado Marcelo Calero, vai apresentar, é nesse sentido. É para que a eleição de um representante e a deliberação de quanto vai reduzir, inclusive em percentuais diferentes daqueles da MP, 25, 50 e 70, eles podem fazer isso por WhatsApp, e o patrão vai ajudar dando os contatos de todos os trabalhadores por WhatsApp, faz essa determinação, já pode fazer agora, antes da MP ser emendada, porque o que abunda não prejudica, isso é, se alguém entender que a MP é inconstitucional, o empregador está paralelamente a isso, tentando fazer uma express, isso é uma medida provisória, uma negociação express, nomeia o representante, faz a pauta de negociação, manda por WhatsApp, telegrama ou e-mail para o Sindicato dos Trabalhadores, dizendo que eles têm, na forma da MP, 4 dias, notifica ao mesmo tempo Sindicato, Federação e Confederação, 4 dias para assumir a negociação naqueles termos deliberados, porque eles não querem. Os sindicatos só querem abraçar a redução de até 25%. Eles não querem autorizar a redução de mais que 25%. Então, os próprios trabalhadores devem deliberar quanto eles acham justo para a empresa sobreviver, para o emprego sobreviver e para eles sobreviverem. 50%, 35%, 30%, diga qual é o valor. Delibera, manda para o sindicato, você diz que você tem 4 dias para assumir a negociação. Sindicato, federação, confederação, concomitantemente. Se você não assumir, vamos formar uma negociação de comissão e aí vale esse acordo feito pelas partes. Então, o que eu aconselharia é, como, ao meu ver, a medida provisória peca pela inconstitucionalidade para os que ganham mais que R$ 1.045, porque há uma redução. Eu até poderia flexibilizar, né? O último voto do Barroso, não sei se você viu, em relação à gratuidade, ele limitou a 30% do valor do salário, não sei por que ele teve isso, mas a gente podia dizer até uma perda de 20%, 25%, 5%, 10%, poderia ser constitucional, mas acima desse valor abala a saúde financeira do trabalhador, abala a sua estabilidade financeira. Então, para que esse empresário tenha uma segurança jurídica maior, converse com seus empregados, forneça a eles o contato dos demais empregados para que ele possa fazer um acordo coletivo express e, havendo recusa em negociar naqueles termos do sindicato, considera essa recusa como autorização para constituir a comissão de negociação. E, a partir daí, sim. Apesar disso tudo, eu vou ser muito sincera, acho que o Supremo Tribunal Federal não vai declarar a inconstitucionalidade pelo estado de calamidade pública que o país está vivenciando. Acho eu. Isso porque a gente já tem um voto do ministro Marco Aurélio a respeito da inconstitucionalidade ou não da 927. Em que ele diz que é constitucional, que é válida, mas tem uma certa dúvida a respeito de um ponto, porque poderia abalar exatamente a necessidade de norma coletiva. Mas que isso fica futuramente para o plenário. Então, essa discussão, se é ou não é constitucional, acho eu que agora, com a ADIM, que já foi interposta ontem pelo Partido Solidariedade, se não me engano,
Isso, a respeito da medida que está ali, acho eu, não sei, que o Lewandowski, que é o ministro relator, vai remeter para o Marco Aurélio, porque a matéria é conexa. Essa medida provisória começa lá no início dizendo, em complementação às medidas trabalhistas que vêm socorrer os empregos nessa. Então, ela é um complemento à legislação trabalhista. Então, eu acho que pode ser uma reunião. Venha essa situação. Então, não sei, eu queria passar a palavra para você dizer o que você acha disso tudo. Bem, o que eu acho nesse sentido é que, sem sombra de dúvida, otimizar a negociação coletiva, né, para que possa se adequar ao perfil previsto na Constituição, é o recomendável, é o ideal. Agora, é preciso entender que nessa circunstância também, com as medidas que, vamos dizer assim, em complemento que Vólia está suscitando, para que possa, eventualmente, numa resistência do sindicato, da federação, da confederação, poder admitir uma negociação direta pelos trabalhadores, é algo que, no final das contas, né, embora seja uma decisão coletiva, vai acabar indo para novamente discutir, olha, nós estamos flexibilizando, porque o sindicato não quer negociar, a federação não quer negociar, a confederação não quer negociar. Quem quer negociar, né, aí eu digo, o sindicato diz, olha, a gente não aceita mais do que 25%, e os empregados querem mais do que 25%. Essa é uma circunstância que a gente vai dar, na verdade, chegar a uma escolha de Sofia, né? Se o sindicato vai ser pressionado o suficiente para ceder ou se nessas circunstâncias você vai dizer, não, o sindicato está atuando pensando justamente na preservação dos trabalhadores. Né? Nessa circunstância, porque qualquer diminuição abala. A ideia é a diminuição em si, porque, como eu disse, a premissa para mim, e aqui muitas vezes não está se discutindo, é que, na verdade, a redução trazida lá é, na verdade, uma redução que garante ainda o salário hora, pensando que ela sempre é temporária. Mas, a partir desse pressuposto que nós estamos pensando em redução, o melhor caminho, sem sombra de dúvida, é algum tipo de otimização. Eu adorei a expressão acordo coletivo express. Acho que vai pegar. Deixa eu só te falar, o 617 da CLT já permite à comissão de negociação negociar com o patrão em caso de recusa dos sindicatos. Sim. O que eu sugeriria é que a MP já o fez, que os prazos e a metodologia fosse mais curta e a metodologia mais eletrônica e virtual. Só que não adianta, porque na CLT continua. É o sindicato, se o sindicato recusa, é a federação, se a federação recusa, é a confederação. O que eu estou sugerindo aos patrões é que cumpra o comando de chamar todos para negociar, só que concomitantemente para não perder tempo. Certo, ele mas perceba a lógica. Abril. Ele não quer reduzir o salário para maio. É agora que ele está morrendo. Exatamente. Né? A empresa está morrendo agora. Ela quer sobreviver. Mas a circunstância é, o que é negar a negociação? É sufragar o prato feito? Por quê? Porque quando eu penso em chamar o sindicato, a federação ou a confederação, é para que ele possa participar efetivamente da negociação. E não dizer, ó, sufrague aqui a nossa proposta porque é o que nós queremos. Nós queremos uma parte, outra parte pode não querer, então vai ser no voto. Eu penso um pouquinho diferente de você, eu entendi o que você disse. Eu acho que diferente da convenção coletiva, em que eu concordo com você, Sim. Onde só os associados votam, o acordo coletivo só votam os empregados. Sim. Sindicato vem da palavra síndico, que significa representante. Sim. Portanto, o sindicato é um marionete, isso é, ele tem que obedecer o que a Assembleia de Trabalhadores daquela empresa determinar. Ele é um pau-mandado. Isso é, se a Assembleia, no quórum do 612, que é 2/3 em primeira convocação, 1/3 em segunda convocação, 2 empregados daquela empresa, através de um WhatsApp, já deliberou em eleger um representante em que eles querem negociar com o patrão a redução, por exemplo, de 50%, proporcional à jornada, o sindicato não pode dizer que não concorda. Ele pode dizer que não concorda se fosse uma convenção coletiva onde os empregados não associados não votam.
porque quem vota são só os associados na convenção. No acordo coletivo é diferente, 90% dos trabalhadores não são associados. O número de associados é muito pequeno. Então, o que eu tenho visto na prática aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, até na Bahia, é que os sindicatos estão cobrando R$ 100 por trabalhador por redução. Quer dizer, eles querem dinheiro para eles, sindicato, não para o trabalhador. Estão se recusando simplesmente porque é um absurdo, estão se recusando, ou nem abrem as portas, nem atendem. Então, eu acho que a demonstração pelos trabalhadores de que houve tentativa de negociação e o patrão amanhã ou depois demonstra isso, olha, fizeram assembleia, nomearam, deliberaram, procuraram o sindicato não deu bola, ou o sindicato se recusou, demonstra, no mínimo, a boa-fé de tentar chancelar de constitucionalidade essa medida provisória. É a única saída que eu vejo. Eu não consigo ver, não consigo dizer para o patrão, não reduza salários, demita ou suspenda, enquanto a redução, às vezes, é muito melhor para o trabalhador que continua trabalhando, não aquele, né, que está com o contrato suspenso, é óbvio que é bom receber alguma coisa, mas aquele que está trabalhando para poder, daqui a 2 meses, continuar empregado. Veja o exemplo que a gente que passou aí na imprensa da CVC, que mandou 850 trabalhadores embora só em Porto Seguro. É verdade. Todos os empregados da CVC. Ora, ela fez isso um dia antes da medida provisória. Na verdade, no mesmo dia que a medida provisória saiu à noite. Se talvez ela reduzisse 70% ou suspendesse o contrato de todo mundo, estaria viva essa empresa. Essas pessoas estariam empregadas daqui a 3 meses de volta. Então, a gente está numa situação de calamidade pública, de depressão na economia do país. A gente tem que flexibilizar essas regras e tentar ajudar empregados e patrões. Eu concordo plenamente que, em função justamente dessa situação de calamidade do país, é que reforça a ideia para mim do respaldo da possibilidade que as pessoas estão pedindo que eu explique de novo isso, da constitucionalidade quando ela não garante, ela não viola, não há nenhuma redução do salário hora, quando a gente constrói esse campo da constitucionalidade. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, se a gente não for discutir esse argumento aritmético, é claro que a gente vai estar muito mais respaldado num campo de negociação coletiva. Agora, eu vou fazer aqui um brainstorm em relação a isso. Por quê? Porque a sua proposta é realmente muito interessante, é realmente muito fascinante, né? Mas o que é interessante perceber que pode, no final das contas, gerar ainda mais confusão. Por quê? Porque se não tivermos, por exemplo, não vou te chamar de uma maioria acachapante de 90%, como você falou. Eu tenho lá 50%, 60% dos empregados que estão mexendo. Outros não querem. Não quero que mexa, faça. Ou seja, nós vamos ter também a discussão em função de uma negociação direta em que os supostamente que não votei nisso, não quero a minha redução. Opa, é a decisão coletiva? Vai ser a decisão coletiva com o apoio do sindicato, que vai dizer, não, eu não me recusei, não. Eu apenas estou dizendo que nesses termos podia ser pior. Ou seja, pode ser que, e é o que eu estou dizendo, não sou trombeta do apocalipse, mas eu estou pensando porque, com tantos anos na Justiça do Trabalho, a gente sabe que a gente acaba vendo também, digamos assim, o lado da UTI das relações de trabalho, né? Eu não duvido que nessa circunstância, sentindo-se o sindicato escanteado, né? Porque eu quero negociar, só não quero negociar nesses termos, né? É algo que a gente vai ter outras confusões, talvez em ações individuais ou coletivas, a posteriori. Mas, eu só acho o seguinte, meu amigo, o sindicato não pode recusar negociar nos termos da maioria de uma assembleia legitimamente convocada para tanto. Mas aí, a ideia é chancelar, essa é a discussão. Porque se a gente negocia... Tem que assumir. Isso o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu vou assumir, vou conversar com o patrão, vou ver se eu consigo um plus a mais, um benefício. Vocês querem esse valor? É isso que vocês querem? 50%? Então tá, eu vou tentar negociar outras coisas para vocês. E aí, no campo de negociação, ele entra, vamos negociar isso e precisamos de algum outro de benefício. Por exemplo, a CUT está pedindo garantia de emprego. E aí não consegue nada, não dou nada. Paciência. É só isso. Prato não feito. Tem, paciência, não tem. É que nem pai. O seu filho quer porque quer
ir para um brinquedo, uma viagem. Você fala que não pode. No final, quando você acha pode, então vai. Você acaba chancelando. Eu acho, como eu disse, eu acho fascinante a sua proposta. Mas eu estou dizendo que não vai ser digamos assim, uma fórmula mágica. A gente vai ter outros problemas decorrentes disso. Não quer dizer que não seja uma proposta boa de ser adotada, mas é preciso perceber que, digamos assim, vou usar outra linguagem, o sindicalismo não vai se render fácil a esse, entre aspas, escanteamento. Seja por a postura efetivamente atuante no campo trabalhista, seja por essas outras circunstâncias que você falou. Porque essas outras circunstâncias que você falou, de sindicato que está querendo cobrar, que está querendo tipo de benefício, aí sim é para ser denunciado. Porque, para mim, esses sindicatos prestam um desserviço. O que eu acho é que os sindicatos atuantes, verdadeiros, eles estão admitindo. Então, eu não tenho nenhum cliente, mas vi na jornal hoje que o Sindicato dos Rodoviários, não do Rio, assinou um acordo coletivo de redução de 50% do salário e 70% do salário, porque ninguém está andando de ônibus. Então, não tem sentido. Vai acabar a empresa. Então, você percebe que alguns fazem, mas é uma minoria. É uma minoria. O patrão não pode ficar à mercê, nesta época, entre a vida e a morte, à mercê de uma burocracia enorme, porque, olha, não entro aí só para assinar. Não, o papel dele é assinar. Pense numa assembleia de condomínio. Se os condôminos disserem nós queremos diminuir o valor do condomínio, o síndico é obrigado a chancelar, porque a maioria deliberou. Síndico apenas é o representante do grupo, ele não é o detentor do direito. Quem são, no caso do acordo coletivo, os empregados daquela empresa. Então, eu acho que essa seria uma medida, pelo menos ao meu ver, correta. Não, só para fazer uma colocação, né, porque eu acho que o Instagram cai em 1 hora, não é isso? Caiu, daqui a uns 3 minutos ele está caindo. O pessoal disse que eu mandei muito abraço, mas eu preciso mandar um abraço para o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, está prestigiando a gente aqui. Ex-presidente do TST, gente. Aí, ministra, com todo respeito, eu preciso mandar um abraço. Uma honra. Então, o que eu acho é o seguinte, vamos lá, até 1045 é constitucional, acima de 1045 podemos até flexibilizar, acho que é inconstitucional, mas realmente, se for 5%, eu não declararia nulo, né, individualmente, um acordo entre as partes, que quem ganha 1.700 e aderiu lá à redução de 25%, caiu apenas 5%, eu não ia declarar nulo, porque, embora precisasse de norma coletiva, não abalou a saúde financeira, a estabilidade financeira. Mas, acima disso, a questão fica muito controvertida, seria, ao meu ver, inconstitucional. E como o patrão deveria fazer para se precaver? Entendo eu, usar a medida provisória no artigo, acho que 17, dizendo que deverá comunicar os sindicatos, e o sindicato tem 4 dias para responder. A minha sugestão é comunicar ao mesmo tempo os 3, sim, e antes de comunicar, os próprios trabalhadores já deliberarem tudo. Eu tenho modelo, carta, tenho tudo. Bom, essa é a primeira parte. Vamos falar de uma segunda parte, que já vai cair a nossa live. Se a gente cair, eu entro de novo. Pronto, só. Mas eu vou até onde você quiser. Então, a segunda parte seria, bom, tratamos da redução do salário, acho que o Supremo vai dizer que é constitucional, mas eu aqui ainda continuo dizendo que é uma medida muito arriscada, ainda é arriscada para a empresa. Bom, para suspender o contrato de trabalho, também é preciso o acordo bilateral, isso é, o empregado também precisa assinar esse acordo. Deram aqui a sugestão para eu chamar pelo meu Insta, porque o seu não vai deixar. Então, se cair, gente, eu vou chamar pelo... Isso, aí eu entro, você pede e eu autorizo. Tá? Então, ótimo, está perfeito. Então, vamos lá. A suspensão ela é mais simples. Para empresas, empresa não é filial, não. Para empresas com até 4,8 milhões brutos de renda ao ano, é possível a suspensão contratual total e o empregado recebe lá o benefício criado pela MP. Agora, se a empresa tem um faturamento superior a 4,8 milhões,
ela tem que dar 30% e os 70% que pode suspender, quem paga é o governo, o mesmo benefício que vai até R$ 1.810, R$ 1.813. Esse benefício que o patrão paga, e muito bem andou a medida provisória, não tem natureza salarial, não tem natureza previdenciária, fiscal, não tem nada. Nesse ponto, foi ótima a medida provisória. E eu previ isso lá no nosso debate. Vai vir alguma coisa equivalente de seguro-emprego com outro nome. Exatamente. É isso mesmo. E a única controvérsia que tem, e eu acho que a gente é unânime nesse ponto, é que a medida provisória diz que enquanto perdurar a suspensão, não a do curso, essa suspensão que é diferente da do 476A, que também está na MP. Enquanto perdurar a suspensão, seja aquela de 100%, seja de 70%, o patrão deve continuar a dar os benefícios que dá para os empregados da ativa. E aí a controvérsia é: que benefícios são esses? Bom, eu acho que não são parcelas salariais, isso é, estão excluídas as gratificações, estão excluídos os adicionais, tudo que é salário-condição, isso é, estou submetido ao agente insalubre, recebo, estou fazendo hora extra, recebo, tudo isso está fora. O que está incluído? Eu chamaria dos benefícios sociais, aquilo que a gente chama de cláusula social nas normas coletivas. Sim. Plano de saúde, seguro dentário, ticket alimentação, ticket refeição. Eu, diferentemente da fala do ministro da Economia, entendo que o Vale Transporte pode tirar, porque, olha só, Também. o idoso, o estudante que trabalha em vínculo de emprego não tem Vale Transporte, porque não precisa pagar. Ora, aquele que não está trabalhando porque o seu contrato está suspenso, não tem sentido ele receber o Vale Transporte. Então, o Vale Transporte decorre de lei. Exato. Olha só, a gente está falando de suspensão, a gente não está falando de teletrabalho. Teletrabalho, o empregado está executando serviço. Nesse caso, eu acho que tem que manter o plano de saúde, o ticket alimentação e o refeição. Não. Depende. Se ele se alimenta na empresa por ticket, pode tirar. Mas se a norma coletiva determina o pagamento em períodos de suspensão e interrupção, tem que manter esse pagamento. Exato. Acho que aquelas faixas salariais, já respondendo a pergunta de alguém que já passou, é do salário base. Então, para quem ganha até 3.315 do salário base, excluídos gratificações adicionais, porque eles são condicionados, excluídas horas extras, etc. Então, entra nessa faixa salarial. Quem ganha acima de 12 mil, que pode negociar, também acho que é do salário base, desde que tenha diploma de curso superior. Então, também é boa essa análise sobre isso. O que eu acho que pecou na medida provisória é que ela diz que aquele empregado que ajustar com o patrão a redução de salário ou, né, porque pode ajustar os dois em momentos diferentes, a suspensão, ele terá o dobro do tempo de estabilidade. Então, se suspender o contrato 2 meses, tem 2 meses de estabilidade. Aonde ela pecou? Porque cá para nós, uma estabilidade fajuta. Vem lá e diz, mas se demitir antes, paga menos do que pagaria. Numa estabilidade, mesmo assim, a título de indenização. Isso é fajuta. Só paga 100% na suspensão. Tentaram resgatar aquela ideia da garantia de emprego lá do 165, da previsão original da CIPA, a ideia, quase numa convenção 58, entende? Dizer, olha, não é estabilidade, não. É uma garantia de emprego para poder pensar nisso. A lógica parece essa. Por quê? Porque se for estabilidade, o corolário de uma despedida a quem está estável é reintegrar. E não é o caso. Lá se estabelece a forma da indenização. A quantificação da indenização, que me parece que o texto, nesse aspecto, é muito ruimzinho. Quando ele fala de salário e não salários, então ele diz só o valor do salário, é uma aplicação analógica aos artigos 478 e 479, naquela questão da 50% do que falta, né? São circunstâncias que a gente tem que realmente delimitar, porque o texto não foi claro nesse ponto.
Não, e quem ganha comissão, que houve uma pergunta agora, é a Exato. média dos 12 últimos meses Exatamente. para entrar nessas bases de cálculo. Bom, lembrar também que para a suspensão contratual, o patrão que conceder os benefícios pode, mas aí é tanto para suspensão quanto para redução, dar uma ajuda pecuniária. Isso é, eu acho que a medida provisória disse assim, vou abrir mão dos encargos por enquanto, tá bom? Então, você reduz o salário em 50%, mas paga 100%, sendo que 50% não tem tributação. Exato. Mais ou menos isso, Mais ou né? menos isso. Então, o patrão que puder ajudar, complementando a renda do empregado cujo salário foi reduzido ou houve suspensão do contrato, esse valor não será base de cálculo para nada, para fins de previdência, para fins de INSS, INSS Previdência é a mesma coisa, né? Tributações e etc. Nem para fundo de garantia. Perfeito. E nesse período é o próprio trabalhador quem tem que contribuir para a Previdência. Do seu bolso. Do seu bolso. Então, isso é algo que a medida provisória deixou bem clara. Né? Tirando essas controvérsias, eu acho que a gente pode falar, deixa eu ver, é possível, foi uma das perguntas feitas, que para a mesma empresa o patrão utilize metodologias diferentes, isso é, parte dos empregados ele suspende, parte dos empregados ele reduz, Também e concordamos. dentro da redução ele pode reduzir diferentemente para cada um, Verdade. desde que não haja discriminação. Exato. Exemplo, a empresa tem um restaurante na rua e um restaurante no shopping. O do shopping está fechado, porque está proibido. Lá ele suspende o contrato de trabalho de todo mundo. Exato. O da rua, o público reduziu 70%, ele só atende 30% desse público. Então, o que ele faz? Ele reduz o salário de quem está atendendo, que são os garçons, que é uma minoria, reduz menos o do cozinheiro, porque o delivery está toda, então Exato. O cozinheiro cozinha para os presentes e para o delivery, e suspende ou reduz ainda mais para os que não estão trabalhando. Exatamente. Então, é possível, desde que não haja uma discriminação. Dois entregadores do mesmo delivery, do mesmo local, do mesmo estabelecimento, uma tem redução de 25%, outra de 70%. Isso não pode. Não dá. Então, é importante olhar que não pode haver discriminação. Gente, várias perguntas da grávida. A grávida não muda nada, pode suspender, pode reduzir. Se a empresa extinguir por força maior, acaba a empresa, portanto, acaba a estabilidade, seja do cipeiro, do acidentado, da grávida, não muda nada. O fato de estar grávida não muda nenhum direito. O único que eu tenho dúvidas, e eu já pensei aqui, vai cair essa live, eu estou aqui com a dúvida. Para antes que caia. Foi uma dúvida que o amigo que está nos assistindo, juiz, amigo aqui do Rio de Janeiro, me perguntou, e eu, puxa, amigo, ninguém me perguntou isso. É o seguinte, vamos dizer quem é contratado por 3 meses. Eu suspendo. E aí ele ainda tem estabilidade depois da suspensão, mesmo depois dos 3 meses? E a solução que eu tive... a suspensão do contrato. É ajustar por escrito que a suspensão do contrato suspende a contagem da experiência. Melhor solução mesmo. Para não aplicar o 472. Lembra do 472? E isso está tranquilo para o 444 da CLT. A ideia de uma autonomia da vontade que é possível. Isso, o problema é o que o amigo falou, mas se ele ainda vai ter estabilidade depois disso, vai passar o período de experiência. E vai virar determinado. Aí a gente vai ter que verificar uma peculiaridade. Seria melhor que a norma tratasse dessa questão, mas aí seria uma coisa absolutamente ilógica. Imaginar nessa circunstância. Talvez limitar o período da experiência, né, a que possa imaginar isso. Perfeito. Eu acho que essa é a dúvida. Acho que a gente conseguiu acabar a tempo, né? A gente está fazendo, olha o amigo aí, ele dizendo que eu fiz essa pergunta. Muito bem, Antônio Amigo, grande figura. E dizer ao pessoal, olha, a gente, claro que é encantador ouvir, olha, e esse tema é fascinante. Acho que a gente
está aqui já há 1 hora no ar. Não entendi porque não caiu ainda, então é que significa que até o Instagram está encantado com Vólia. Então eu peço a cada um de vocês... Falta um minuto, por Falta isso um minuto. caiu. Então, que cada um de nós possamos aqui também aproveitar e continuar estudando sobre matéria. Vejam as lives que Vólia está participando, siga no Instagram.